Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Mauad Advocacia. Sou Vinícius Mauad, advogado previdenciário, e hoje vamos tratar da votação que ocorrerá no plenário físico, presencial, do julgamento dos embargos de declaração na revisão da vida toda. Eu irei fazer aqui, primeiro, uma análise dos votos que já foram proferidos em sessão virtual e também dos votos que possivelmente serão apresentados no plenário presencial. Como é do conhecimento de todos, inclusive daqueles que estão aqui inscritos no canal e acompanhando passo a passo desse julgamento tão importante para os aposentados e pensionistas, o placar na sessão virtual foi interrompido quando estava 4-3 a favor dos aposentados. E como mencionado, esse julgamento foi interrompido com pedido de destaque do ministro relator Alexandre de Moraes. É importante destacar o voto do ministro Cristiano Zanin para relembrar o que é que ele alegou. Em primeiro lugar, o ministro Cristiano Zanin ele foi contrário à revisão da vida toda. Ele votou pela anulação do acordo do STJ, por entender que o STJ fez controle de constitucionalidade e violou a cláusula de reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal, por ter julgado em órgão fracionário, primeira sessão. Ou seja, ele está com a tese dele estratégica de que houve a inconstitucionalidade, foi declarada pelo STJ, e com isso ele violaria o artigo 97 porque não houve reserva de plenário. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu trato sobre a estratégia do ministro Cristiano Zanin. Portanto, logo, o voto dele é pela anulação de todo o julgamento da revisão da vida toda, para que esse julgamento retroaja, volte para o STJ, ou seja, e aí passe 4, 5, 10 anos, todo esse julgamento até chegar novamente no STF. O outro ministro que votou foi Luiz Roberto Barroso. E Roberto Barroso ele votou acompanhando o voto do ministro Cristiano Zanin. Portanto, o voto dele é contrário à revisão da vida toda, uma vez que ele acompanha esse pedido de anulação de todo o julgamento da revisão da vida toda. Do mesmo modo, o ministro Dias Toffoli também acompanhou o voto do ministro Cristiano Zanin, ou seja, é contrário à revisão da vida toda e também requer a anulação de todo o julgamento da revisão da vida toda, uma vez que ele acompanhou o voto do ministro Cristiano Zanin. Como votou o ministro Alexandre de Moraes? Ele votou a favor da revisão. E o ministro Alexandre de Moraes, quanto à modulação de efeitos, fixou a data de 1º de dezembro de 2022, data que o STF julgou o mérito da ação, sendo esse um marco temporal permissivo aos aposentados escolherem a regra de aposentadoria que lhes seja mais favorável. Portanto, esse voto do ministro Alexandre de Moraes, ele garante o pagamento dos atrasados a partir dessa data, 1º de dezembro de 2022. Do mesmo modo, a ministra aposentada Rosa Weber antecipou seu voto a favor da revisão da vida toda, também acolhendo a modulação de efeitos, porém, fixando a data de 17 de dezembro de 2019, data em que o STJ, e não o STF, confirmou o direito aos aposentados da revisão da vida toda. Logo, ela garantiu assim o pagamento dos atrasados a partir dessa data, 17 de dezembro de 2019. Portanto, o voto da ministra Rosa Weber é o melhor voto para os aposentados. Ministro Edson Fachin. O voto proferido pelo ministro Edson Fachin, ele acompanhou a ministra Rosa Weber, ou seja, ele acolheu a modulação de efeitos fixada na data de 17 de dezembro de 2019, garantindo do mesmo modo o pagamento dos atrasados a partir dessa data. A ministra Carmen Lúcia, do mesmo modo, também acompanhou o voto da ministra Rosa Weber, fixando a modulação de efeitos também em 17 de dezembro de 2019 e garantiu, portanto, o pagamento dos atrasados a partir desse período. O ministro Gilmar Mendes não apresentou seu voto no plenário da sessão virtual. Entretanto, como sabemos, tudo pode acontecer quando o assunto é Gilmar Mendes. É uma figura polêmica e sempre tem embates e discussões
que geram muitas repercussões nas mídias. Contudo, a tendência é que o voto dele seja um voto político, acompanhando o voto do ministro Cristiano Zanin. Já o ministro Luiz Fux, do mesmo modo, também é tendencioso a acompanhar o voto do ministro Cristiano Zanin, posto que ele já, como está aqui no slide, ele já votou no mérito da revisão da vida toda contrário aos aposentados. Então, há chance dele votar seguindo o ministro Cristiano Zanin nesse voto apresentado. Ministro André Mendonça. Aqui é muito importante a gente destacar o seguinte: o ministro André Mendonça ele atuava como advogado-geral da União, a AGU. Por essa razão, inclusive, o Instituto dos Estudos Previdenciários, IEPREV, protocolou no STF um pedido para que o ministro André Mendonça se declare suspeito e impedido de votar no julgamento dos embargos de declaração da revisão da vida toda. Isso porque, pessoal, ele tem relação com a parte do processo, com o INSS. Portanto, ele, se votar na revisão a favor, ele vai manter o mesmo posicionamento dele quando ele atuava na AGU. Inclusive, quando ele participou, já tinha 10 votos proferidos. Então, a tendência é que ele vote contra a revisão, acompanhando o entendimento que ele tem da AGU, como ex-advogado-geral da União. Até porque, como está aqui, por outro lado, se ele votar contrário, estará sendo incoerente com o entendimento dele quando participou desse julgamento da AGU. Logo, caberia a ele, qual é o correto? Se declarar suspeito, impedido. Porém, ele não se declarou suspeito. Infelizmente, a probabilidade é que ele vote contrário à revisão da vida toda, acompanhando o voto do ministro Cristiano Zanin. Algumas pessoas, eu até fiz questão de deixar aqui no slide, acreditam que, por ele ter sido indicado pelo governo Bolsonaro, o governo anterior, ele vote agora, nesse momento, favorável à revisão da vida toda, para que o governo atual do ministro Lula arque com essas despesas, com esses pagamentos. Porém, pessoal, está aqui também no slide, isso é puro achismo, conjectura, nada tem de análise jurídico, porque é uma análise extremamente política, o que a gente não quer que aconteça nesse julgamento. Entretanto, é possível que isso aconteça, lógico, mas não é o esperado. E, do mesmo modo, o ministro Nunes Marques, que também foi indicado pelo governo Bolsonaro, mas com uma diferença. O ministro Nunes Marques, ele votou no mérito da revisão da vida toda e foi contrário. Inclusive, foi ele quem pediu destaque para tentar atrasar o julgamento. Então, da mesma forma, alguns acreditam que ele também poderia agora mudar o voto dele, ser favorável à revisão da vida toda, para prejudicar o governo Lula, para que o governo agora atual arque com todas essas despesas. Mas, como mencionado anteriormente, isso é uma análise política e não jurídica. Tá bom, Vinícius, então isso significa que seremos derrotados no plenário presencial? Bom, eu não acredito nisso. Primeiro, o voto do ministro Zanin, ele pode sim ser parcialmente afastado no tocante à reserva de plenário. E com isso, essa questão de julgamento poderia ser somente em relação à data da modulação de efeitos. Repetindo, se no plenário presencial, plenário físico, o voto em relação à cláusula de reserva de plenário cair, for anulado, e dizer, olha, isso aqui não pode, isso aqui já foi sim visto pelo ministro Ricardo Lewandowski, não pode votar sobre esse assunto, não é fato novo, e se você tem dúvida sobre esse assunto, também tem um vídeo aqui no canal onde eu trato sobre a questão de ordem. Se isso acontecer, o voto que vai permanecer dele é somente em relação à modulação de efeitos, o que seria ótimo, porque a revisão da vida toda estaria mantida. Além disso, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes, ele é muito firme e eloquente em seus posicionamentos no plenário presencial. Inúmeras vezes teve mudanças de voto em razão das argumentações, do fundamento do ministro Alexandre de Moraes. Então, como ele foi muito perspicaz, como ele foi muito sagaz, aos 45 minutos do segundo tempo, nesse julgamento da sessão virtual, em pedir destaque, porque ele viu o rumo que estava seguindo esse julgamento, ele também será no plenário presencial. Por isso, temos sim esperança
de que esse julgamento será favorável para todos os aposentados e pensionistas. E você? Qual a sua opinião? Deixe aqui seu comentário. E para ajudar o canal, peço que deixe seu like, faça sua inscrição se não for inscrito, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Um fraterno abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.